Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora os sistemas de amortização, começando aqui pelo SAC, o Sistema de Amortização Constante. Bom, o que a gente tem que entender, tá? O que é um sistema de amortização? Quando eu vou, por exemplo, em um banco solicitar um financiamento, eu vou ter que fazer o pagamento, do que eu peguei emprestado ao longo dos próximos meses. E aí existem diferentes sistemas pelo qual as parcelas que eu vou pagar, elas vão ser calculadas. E um desses sistemas aqui é o sistema de amortização constante. E qual que é a diferença dele em relação aos demais, tá? A gente vai estudar as características dele agora. Bom, o SAC, Sistema de Amortização Constante, ele é caracterizado por parcelas decrescentes ao longo do tempo. Então eu pego lá um financiamento, vamos supor que eu peguei um financiamento de 200 mil reais. E aí, esse valor entrou para mim, mas ao longo dos meses eu vou ter que fazer o pagamento das parcelas. E essas parcelas aqui, elas vão ser calculadas de acordo com o sistema de amortização. Aqui a gente está olhando o sistema de amortização constante. E eu já estou falando para vocês que aqui o valor da amortização do principal é constante e as parcelas são decrescentes ao longo do tempo. Ou seja, só olhando essa questão da parcela, eu vou ter uma parcela que ela vai ser maior, pode ser aqui, por exemplo, uma parcela de 2.000, aqui ela vai cair para 1.980, aqui 1.960, aqui 1.940, ou seja, no primeiro mês eu pago 2, no segundo mês eu pago 1.980, depois 1.960 e assim por diante, até o final do pagamento do valor que eu peguei emprestado, cada parcela ela vai diminuindo de valor. E isso é uma característica do SAC, tá? Por que isso acontece? Porque o valor da amortização, que é o valor da dívida que eu estou pagando, sem considerar os juros, esse valor ele é constante, tá? Dentro aqui de cada parcela que eu faço o pagamento, eu tenho um valor que ele é chamado de amortização, que é o que eu amortizo dos 200 mil reais que eu peguei emprestado, mas ao mesmo tempo eu também tenho aqui dentro um valor que são juros, que é o que eu estou pagando por ter recebido esse valor emprestado. Então, dentro dos 2 mil reais aqui, a parcela da amortização, ela é constante, ela é sempre a mesma. Mas se o valor da parcela está diminuindo, isso significa que alguma coisa dentro aqui desses 2 mil reais está diminuindo. Se eu sei que a amortização é constante, eu sei que os meus juros estão diminuindo. A gente vai ver com exemplo visualmente para ficar fácil de entender isso daqui, tá? Mas isso a gente já tem que começar a entender, que aqui eu tenho parcelas que são decrescentes, a minha amortização, que ela é constante, e os juros, que são calculados sobre o saldo devedor, que é o que eu peguei emprestado, eles vão diminuindo à medida que o saldo devedor ele é reduzido, tá? Isso resulta em prestações mais altas no início, A gente começou com 2.000 e depois foi baixando ao longo do tempo, tá? Principais características aqui do sistema de amortização constante. A amortização ela é constante em cada parcela. Os juros diminuem ao longo do tempo. As parcelas são decrescentes. Isso daqui a gente já trabalhou, Aqui no texto, no corpo do texto. A gente já viu essas características, mas a gente vai sintetizar aqui para ficar mais fácil. É um sistema vantajoso para quem deseja reduzir rapidamente o saldo devedor e pagar menos juros ao longo do contrato. Isso a gente não viu, mas a gente vai ver no exemplo aqui, aonde a gente vai entender que o sistema de amortização constante, ele vai nos trazer aqui um total a pagar menor do que em outros sistemas de amortização, tá bom? Ele é muito usado para financiamentos imobiliários, aonde a gente pega geralmente valores emprestados, de 200, 300, 500, 1 milhão, 200, 300 mil, 500 mil, valores que são maiores. E aí essa diferença,
né? Ao fazer o sistema de amortização constante, o quanto que a pessoa vai pagar de juros, a diferença vai ser grande e vai valer mais a pena ela usar o sistema de amortização constante, ainda que ela pague parcelas mais altas no começo da dívida. Tá? As fórmulas aqui do sistema de amortização constante são essas aqui, tá? Então, por exemplo, a amortização ela é calculada igual o total financiado, que é o que foi pegado emprestado, dividido por N. A gente já vai ver visualmente, tá? Eu tenho aqui como calcular os juros, tenho como calcular a minha PMT, que é a minha prestação, né? Ela é formada pela amortização e pelos juros, como a gente já viu aqui. Tenho a fórmula para calcular o saldo devedor de alguma parcela em específico. Tenho a fórmula aqui da soma das PAs para calcular o total que foi pago no financiamento. E tenho a fórmula aqui para descobrir qual que é a taxa de juros utilizada, considerando que eu tenho os juros de alguma parcela em específico, tá? Vamos ver visualmente, então, para ficar mais fácil da gente entender. Então, suponha um financiamento no valor de R$ 10.000 em 5 parcelas com uma taxa de juros de 2% ao mês no modelo saque, tá? Então, a pessoa foi lá, ela pegou emprestado o valor de R$ 10.000, tá? Só montando o fluxo rápido aqui, ela pegou 10 mil, isso daqui entra para ela, mas ela vai ter que fazer o pagamento de 5 parcelas desse valor que ela pegou emprestado, tá? A gente já sabe, só por olhar aqui as características do saque, que as parcelas são decrescentes. Então aqui eu vou ter um valor de parcela, aqui vai ser menor, aqui menor, aqui menor, e a última parcela ela vai ser a menor de todas. Depois que eu pagar essa parcela aqui, eu paguei os R$ 10.000 que eu estava devendo e ainda paguei os juros da operação, que eles são calculados a 2% ao mês. Bom, a gente monta uma tabela, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar aqui como é que funciona no saque. Então a gente vai colocar aqui, ó, mês 0, né? O período 0 é quando eu peguei o valor emprestado. O valor emprestado que eu peguei, R$ 10.000. Esse R$ 10.000, ele é o meu saldo devedor. Ou seja, é o que eu tenho que pagar de volta à instituição financeira que me concedeu o crédito. Eu tenho que devolver para ela esses R$ 10.000. Isso eu tenho que pagar, essa é a minha dívida. E sobre essa dívida aqui que eu tenho, né, a instituição financeira ela vai me cobrar juros de 2% ao mês. Bom, primeiro passo a entender é esse. Aí eu vou colocar aqui mês 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu consigo preencher nesse momento até agora, então, é colocar aqui os números de meses e colocar o meu saldo devedor inicial, que é de R$ 10.000. O próximo passo aqui no sistema de amortização constante é eu descobrir qual que vai ser o valor da minha amortização. E a gente acabou de ver que existe uma fórmula para fazer isso, né? É o meu total financiado dividido pelo número de meses. Meu total financiado é R$ 10.000 e a quantidade de meses que foi usado aqui para o financiamento foi de 5 meses. Então, 10 mil dividido por 5, a minha amortização a cada parcela é de R$ 2.000. Isso eu consigo preencher aqui, porque a amortização no saque ela é constante, ou seja, sempre vai ser R$ 2.000. Então, R$ 2.000 para o primeiro mês, R$ 2.000 para o segundo, terceiro, quarto. Eu vou marcando aqui o que a gente já conseguiu descobrir, tá? Saldo devedor e as amortizações. Isso a gente já tem condições de preencher. Tá certo? E isso tem que ficar óbvio também, que a amortização, o total que eu vou pagar de amortização, vai ter que ser R$ 10.000. O que a amortização é? A amortização é o valor que eu pago para abater o meu saldo devedor. O meu saldo devedor ele tem que chegar em zero lá no final. Isso eu também já consigo preencher, tá? No mês 5, meu saldo devedor tem que ser zero, porque eu tenho que quitar a dívida que eu contraí. Então, o total de amortização sempre vai ser igual ao total que foi financiado, ao saldo devedor do mês 0, tá? Isso a gente sabe. E lembrando que numa parcela eu tenho duas coisas. Na parcela eu tenho a minha amortização e do lado aqui eu tenho os juros. Isso a gente viu ali no comecinho, tá? A amortização eu já sei que vai ser sempre R$ 2.000. O que eu preciso descobrir agora é quanto que vão ser os juros para que eu consiga chegar no valor da parcela aqui no saque, tá? Os juros eu sei que eles são calculados a 2% ao mês no modelo saque, tá bom? O detalhe é que os juros, eles sempre incidem sobre o saldo devedor e sempre sobre o saldo devedor do período anterior, tá? Então, ó,
No mês 0 eu contraí a dívida. Beleza. No mês 1 eu vou começar a fazer o pagamento das minhas parcelas. Eu já sei a minha amortização. Para chegar no valor da prestação, eu preciso saber quais que são os juros do mês 1. Os juros, eles são calculados a 2% sobre o saldo devedor do período anterior. O saldo devedor do período anterior, nesse caso aqui do mês 1, é 10 mil reais. Então eu vou calcular, né? Vou colocar aqui 10 mil reais vezes a minha taxa de juros, que é 0,02, 2%. Isso daqui vai me dar o total de juros que eu vou pagar aqui no primeiro mês. Tendo a amortização, tendo os juros, eu somo os dois e chego aqui no valor da prestação do mês 1. Tá? A gente viu que uma fórmula que eu tenho, né? Uma é a da amortização, outra que eu tenho aqui é a da PMT. PMT é igual a amortização mais os juros. E a outra é o cálculo dos juros, né? Os juros de uma parcela qualquer é igual ao saldo devedor da parcela anterior, N menos 1, vezes I. Foi isso que a gente fez aqui, né? N menos 1, aqui no caso, é 1 menos 1, né? Porque a gente está no período 1. Vamos voltar aqui para a fórmula. Eu quero descobrir os juros da primeira parcela. Juros da primeira. É igual ao saldo devedor de 1 menos 1. Saldo devedor de 1 menos 1, isso daqui é 0. Né? 1 menos 1. Isso daqui é 0. Eu quero o saldo devedor no período 0 vezes a taxa de juros, que é 0,02. Saldo devedor de 0, eu olho aqui. Saldo devedor de 0 é 10 mil. E aí coloco na fórmula e chego aqui no resultado. Perfeito? Bom, se eu quiser, por exemplo, os juros da terceira parcela, mesmo procedimento, tá? Eu vou colocar aqui o saldo devedor de N menos 1. Qual que é N menos 1, considerando que eu quero juros de 3? Vai ser N menos 1, vai ser 3 menos 1. Eu quero o saldo devedor do período 2. Eu vou olhar aqui qual que é o saldo devedor do período 2, que é 6 mil reais. Vou fazer isso daqui vezes a taxa de juros. Aí eu descubro os juros da terceira parcela, tá? Eu tenho que fazer isso manualmente aqui no saque, tá? Eu vou ter que ficar calculando. Claro, né, que se eu quiser descobrir de uma parcela em específico, existem maneiras da gente chegar, porque nem sempre vão ser só 5 parcelas. Pode ser, a gente está falando de financiamento imobiliário, pode ser aqui 240 meses, 360 meses. E aí fazer isso manualmente é difícil, né? Mas a gente vai descobrir como chegar no meio da tabela sem ter que fazer isso manualmente. Mas só para a gente entender aqui, é assim que a gente vai montando a tabela, tá? Se eu quiser continuar aqui, eu vou calcular agora os juros do meu segundo mês aqui. Como é que eu vou fazer isso? A amortização eu já tenho, né? Eu quero saber os juros do segundo mês. Eu vou calcular 2% sobre o saldo devedor do período anterior. 2% de 8 mil, eu chego aqui nos juros do segundo mês. E aí eu consigo fazer a soma, tá? 2 mil reais mais 160, eu tenho aqui a parcela do período 2. E ela diminuiu, não diminuiu? De 2.200, ela foi para 2.160. E assim ela vai indo até o final. A amortização ela continuou sempre igual. O que está decrescendo aqui são os juros, que de 200 foram para 160, tá? Isso a gente falou bem no início ali, quando a gente viu. E o detalhe, né? Por que o saldo devedor baixou de 10 mil para 8 mil? Porque eu paguei 2 mil reais de amortização. Então, se antes eu tinha um saldo devedor de 2 mil, agora eu tenho um saldo devedor de 8 mil, porque eu paguei 2 mil. Se eu tinha um saldo devedor de 8 mil e paguei 2 mil no próximo mês, meu saldo devedor agora é de 6 mil. Se eu paguei mais 2 mil, 4 mil. Se eu paguei mais 2 mil, 2 mil. E se eu paguei os últimos 2 mil, meu saldo devedor tem que ser 0, porque eu tenho que zerar a minha dívida no final, tá? Mais ou menos essa lógica aqui no sistema de amortização constante. Bom, vamos agora aprender aqui como que a gente vai calcular, né? Como que a gente vai calcular aqui usando as fórmulas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a prestação da terceira parcela, só para a gente fixar isso que a gente viu, tá? Bom, para eu calcular uma prestação, eu vou ter que somar amortização mais juros. A amortização eu já sei que é 2 mil reais. Isso é constante. Eu só preciso saber quais que são os juros, então, da parcela 3, que é essa daqui que eu estou querendo calcular. E eu sei que os juros de uma parcela qualquer, eles são calculados sobre o saldo devedor da parcela imediatamente anterior. Então, eu vou olhar qual que é o meu saldo devedor
no N igual a 2, tá? Que nesse caso, meu saldo devedor é de 6 mil. Tá? Então, eu vou fazer aqui o cálculo de 2% sobre 6 mil, que vai dar 120. Aí eu vou somar 120 aqui com a amortização que eu tenho. 2 mil mais 120. O valor da terceira parcela é 2.120. De novo, tá? Amortização eu tenho, R$ 2.000. Eu quero descobrir quais são os juros da parcela 3. Os juros da parcela 3, eles são calculados a 2% sobre o saldo devedor do mês 2, que é o período anterior. Saldo devedor no mês 2 é 6 mil. Eu calculo 2% de 6 mil. Meus juros no N igual a 3 são 120. Aí eu somo 120 com 2 mil. Bom, e se eu quiser aquela situação, né? Vamos supor que a tabela, ela não tem apenas 5 meses, ela tem 360 meses. E aí eu quero descobrir um valor da parcela 247. Será que eu vou ter que fazer tudo manualmente, fazer toda a tabela para chegar lá no valor? Não, tá? Eu não preciso fazer isso, porque a amortização eu já tenho sempre, né? Se eu tenho um valor financiado, eu tenho um número de meses, eu sempre vou ter a minha amortização, porque a amortização é igual ao total financiado dividido pelo número de meses. Eu já tenho isso. Para conseguir chegar no valor da parcela, eu só preciso do cálculo dos juros, né? Daquele mês em específico, porque a amortização eu já tenho. Então, o que eu preciso para chegar nos juros? Eu preciso do saldo devedor do período anterior. E eu consigo chegar nesse saldo devedor do período anterior sem ter que fazer isso tudo à mão, tá? Como é que eu faço, então? Se eu quero, voltando aqui, né? Vamos supor que eu quero calcular a terceira prestação, tá? Eu vi aqui na tabela, né? Eu calculei 2% sobre 6 mil. Mas e se eu não tiver a tabela aqui? Como é que eu vou fazer para saber que o saldo devedor no segundo período é de 6 mil? Eu não tenho essa tabela aqui. Como é que eu vou fazer então? Eu só tenho os dados. Eu vou primeiro calcular aqui qual que vai ser o saldo devedor após a segunda parcela, tá? Em N igual a 2. E aí eu uso essa fórmula aqui, tá? Que é o valor total financiado, que são R$ 10.000, isso eu tenho, menos a amortização, essa é constante, eu sempre vou ter que saber a amortização, tá? A amortização é R$ 2.000, então eu vou fazer R$ 2.000 vezes o N que eu estou querendo descobrir. O N aqui que eu estou querendo descobrir é o 2. Então vai ser 10 mil, que é o total financiado, menos 2 mil vezes 2. Se eu quisesse descobrir o saldo devedor da parcela 247, eu colocaria aqui S10, ou melhor, S10 não, né? SD 247. É isso que eu quero descobrir. Tá? Eu iria colocar o total financiado, vamos supor que fosse R$ 200.000, menos, teria que pegar o valor da amortização, né? Vamos supor que a amortização aqui foi de R$ 5.000, vezes o número de parcelas, né? 247. Tá? E dessa forma aqui, eu conseguiria chegar no total aqui do saldo devedor na parcela 247. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, tá? Só mostrei que a gente consegue fazer aí de qualquer estante da tabela. 10 mil menos 2 mil vezes 2. Isso daqui vai dar 4, tá? 4 mil. Então, 10 mil menos 4 mil. O meu saldo devedor aqui, ele é de R$ 6.000. E aí, tendo o saldo devedor, aí fica fácil, porque a taxa de juros é 2%. 2% de 6 mil, isso dá 120. E a amortização eu já tenho, R$ 2.000. E eu sei que a parcela de um período em específico é igual à amortização, que é constante, mais os juros daquele período, que são 120, que são calculados, por sua vez, sobre o saldo devedor do período anterior. Tá bom? Perfeito. Outro cálculo aqui, tá? Vamos supor que eu quero calcular o total pago ou o total de juros. Olha só, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é a amortização total. A amortização total eu já falei, é R$ 10.000, é o valor da dívida que eu contraí. Mas eu não vou pagar só isso no sistema de amortização constante, né? Porque eu tenho que pagar a amortização, que são os R$ 10.000, mas eu tenho que pagar também o total de juros. E como é que eu vou saber qual que é esse total de juros? Eu posso fazer manualmente, né? A tabela aqui e calcular.
R$ 200 mais 160, mais 120, mais 80, mais 40. Eu vou chegar aqui em R$ 600. Se eu quiser saber o total pago, aqui é o total de juros, 600. O total de amortização foi 10 mil. O total pago vai ser 10 mil mais 600, 10.600. Eu posso somar a amortização total e os juros total, ou eu posso somar, né, o total de prestações, 2.200 mais 2.160. Isso tudo vai dar 10.600, tá? Mas se eu não quiser fazer isso à mão, tendo que montar a tabela, pelo fato, né, da gente ter uma progressão aqui que está acontecendo, né, porque percebo que eu sempre estou diminuindo os juros aqui, seguindo uma progressão, né, eu estou baixando sempre aqui R$ 40. Por esse fato de ser uma progressão, né, de a gente ter essa soma acontecendo, eu consigo utilizar essa forma, que é a forma da soma de uma PA, de uma progressão aritmética, tá? Essa fórmula é assim, S, tá, que é o que eu quero descobrir, é igual a o número de períodos vezes o primeiro período mais, né, o total aqui dos períodos, né, o último período, desculpa, o primeiro período, o último período, dividido por 2, tá? Então, vamos lá. Se eu quiser somar o total pago, eu vou colocar o S, que é o que eu quero descobrir. Número de períodos são 5. 5 vezes a primeira prestação, que é 2.200, mais a última prestação, tá? Que é 2.040, né? Aqui veio errado. Isso aqui é 2.040. Tá? Dividido por 2, mas o cálculo tá certo, tá? 2.200 mais 2.040 dividido por 2, isso aqui vai dar 10.600, tá? Nesse caso, então, eu tenho que ter a primeira prestação, que é a mais fácil de calcular, porque tendo a amortização, eu só preciso fazer o saldo devedor aliás, só preciso calcular os juros considerando o saldo devedor do período anterior, que nesse caso aqui é o próprio total financiado, tá? Então, a primeira prestação, ela é fácil de calcular. E tenho que ter aqui também, né, o valor da última prestação, que é 2.040. A amortização eu sempre tenho, eu só tenho que descobrir esses R$ 40 aqui. E olha só que legal, a amortização da última parcela sempre vai ser igual o saldo devedor imediatamente anterior. Então isso sempre vai se repetir. Não os R$ 2.000 aqui, né? Mas o valor da amortização igual ao saldo devedor. Não os 2.000 porque nesse exemplo aqui a amortização foi 2.000, mas a amortização pode ser 5.000, pode ser 10.000, depende do financiamento que está sendo feito. Mas não importa. Se a amortização for 5.000, aqui vai ser 5.000 e aqui vai ser 5.000. Por que essa lógica? Porque tem que ser igual, caso contrário, quando eu for fazer o pagamento aqui, eu não zeraria, né? Sendo igual, saldo devedor de 2.000 e amortização de 2.000, eu zero o meu saldo devedor no último período. Então, se eu sei que o meu saldo devedor do período imediatamente anterior ao último período, ele é sempre igual à amortização, é só eu calcular aqui 2% da minha amortização. Minha amortização é 2.000. E aí eu tenho, né, o total de juros do último período. Eu só somo com a amortização, tá? Então a última prestação ela também é fácil de ser encontrada. A última prestação e, consequentemente, também os últimos juros, tá? Então 2.200 mais 2.040, isso vai dar 10.600, né, dividido por 2 vezes 5. E aqui, para descobrir o total de juros, vai ser S igual 5 vezes 200, que é os juros aqui do primeiro período, mais os juros do último período, que são R$ 40. Isso tudo dividido por 2, né, vai dar 600. Total de juros pagos, R$ 600. Total aqui de... total pago realmente, né, considerando amortização e juros, 10.600. Reforço, tá? A amortização aqui, ela... Ou melhor, né, o saldo devedor do período anterior ao último período vai ser sempre igual à amortização. Se a minha amortização fosse 3.500, o saldo e eu tivesse, por exemplo, fazendo financiamento de 360 meses, no mês 359, o meu saldo devedor teria que ser 3.500. De modo que se meu saldo devedor é 3.500 e eu pagar 3.500 no mês 360, eu vou zerar a conta, tá? Perfeito. Bom, e se eu quiser descobrir a taxa de juros no sistema de amortização constante, levando em consideração, né, que o enunciado ele me trouxe alguns dados.
Ele falou a respeito das características aqui do financiamento que foi contraído, mas ele não me falou qual que foi a taxa de juros utilizada. Eu consigo calcular também, tá? Então vamos supor que eu quero calcular a taxa de juros com base na terceira prestação. Aí a gente tem essa fórmula que a gente usa aqui. Então, juros, né, da terceira prestação são 120. E eu vou fazer esse 120 dividido pelo saldo devedor do período anterior, que são R$6.000, tá? 120 dividido por 6.000, isso vai dar 2%. Então eu posso fazer isso para qualquer prestação, tá? Se eu vim aqui e dividir 80 por 4.000, eu vou ter 2%. Se eu dividir 40 por 2.000, eu vou ter 2%. 120 por 6.000, 160, né? Porque a gente só está fazendo o caminho contrário. E aí a gente chega nos 2%. Se antes a gente estava fazendo 2% sobre o saldo devedor anterior para descobrir os juros, agora a gente está revertendo esse processo para descobrir a taxa de juros, tá? Então isso dá para fazer também para qualquer parcela dentro aqui do sistema. Basta, né, eu ter duas coisas. Eu ter a minha amortização e também tendo o saldo devedor do período anterior. Pessoal, Sistema de Amortização Francês, o SAF, também conhecido como tabela Price. Ele é um sistema de amortização que é caracterizado por parcelas fixas ao longo de todo o período do pagamento, tá? Essa é a principal característica dele. Ou seja, né, a pessoa vai lá, por exemplo, ela pede um empréstimo de R$2.000, ela recebe esse dinheiro e depois ela vai ter que fazer uma série de pagamentos, né, para devolver esse valor que ela pegou emprestado e ainda pagar os juros referentes. Então vamos supor que cada parcela aqui ficou no valor de 550. A característica principal aqui da tabela Price é que todas as parcelas, elas são fixas. Então, a primeira parcela ela vai ser de 550, a segunda também, a terceira e a quarta, todas elas no mesmo valor, né? Nesse caso aqui foi financiado em 4 vezes, mas independentemente do número de parcelas, do fluxo de pagamento, a parcela ela vai ser sempre a mesma, tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu falo de parcela, eu estou falando de uma PMT. Essa PMT aqui, dentro dela, eu tenho uma parcela dela, que é a amortização, e eu tenho uma parcela que são os juros. Porque dentro aqui dos R$550, eu tenho que conseguir amortizar essa dívida de R$2.000, né, que foi contraída, e ao mesmo tempo eu tenho que pagar os juros que o banco ele está cobrando. Tá? Então, dentro aqui dos 550, uma parcela vai amortizar os R$2.000 e a outra parcela vai corresponder aqui aos juros. Até porque a gente consegue ver, né, que como são 4 parcelas e eu estou pagando 550, quando eu multiplicar 550 por 4, isso vai dar mais do que R$2.000. Essa diferença são os juros, tá? Então, nesse sistema, o valor da prestação ele permanece constante, 550 aqui no nosso exemplo, enquanto a composição de cada parcela varia. A amortização ela cresce a cada período e os juros diminuem conforme o saldo devedor é reduzido. Então eu estou falando que por mais que a parcela ela seja sempre a mesma, dentro aqui da parcela, onde eu tenho amortização e juros, a proporção do que é amortização e do que é juros, isso vai mudar parcela a parcela, de modo que a amortização ela vai crescer e os juros eles vão diminuir. Então, nesse nosso exemplo aqui, pode ser, né, que aqui a nossa amortização na primeira parcela tenha sido de R$500, enquanto que os juros, 50. Na parcela número 2, ela ainda vai ser 550, mas dentro aqui a composição vai mudar. Pode ser que agora vai ser 505 de amortização, enquanto que de juros eu vou ter aqui 45. E aí na próxima parcela eu vou ter mais amortização e menos juros, e na outra e assim por diante, independentemente do fluxo que eu pegar. Essa é uma característica aqui da tabela Price, tá? Então vamos lá. O valor das prestações é o mesmo durante todo o período do financiamento. A PMT, a soma, é sempre a mesma. A amortização do principal, que é o valor que eu estou usando para pagar a dívida que eu contraí, aumenta ao longo do tempo. E os juros diminuem conforme o saldo devedor ele é reduzido. Esse empréstimo
essa forma de amortização é muito usada em diversos empréstimos, tá? Quando a pessoa vai pegar um crédito pessoal, quando a pessoa vai pegar um dinheiro para comprar um carro, quando vai fazer um consignado, o sistema de amortização que geralmente é usado é a tabela Price, tá? E aí, quais são as fórmulas que a gente tem aqui na tabela Price, tá? A gente tem uma fórmula para calcular justamente a PMT, que é essa daqui, né? A gente tem o PV, que é o valor financiado, vezes 1 mais I elevado na N vezes I, e 1 mais I elevado na N menos 1, tá? Essa é a forma que a gente usa para calcular a PMT. Eu também posso chegar aqui no valor da amortização de uma forma residual. Uma vez que eu tenho a minha PMT e os meus juros, basta eu diminuir a prestação dos juros que eu consigo chegar na amortização. No nosso exemplo lá, né, a PMT era 550, eu tinha R$ 500 aqui de amortização e 50 de juros. Se eu vier aqui e diminuir a prestação dos juros, eu chego no valor da amortização, tá? Outra fórmula que a gente tem aqui também, que pode ser usada para calcular a amortização de qualquer parcela, independentemente do tempo, é essa daqui, tá? A amortização de qualquer parcela é igual, só que aí a gente tem que ter a primeira amortização, tá? Amortização 1 vezes 1 mais I elevado na N, né, de qualquer parcela aqui que a gente escolher, menos 1. Aí a gente consegue chegar em qualquer amortização. Fórmula para calcular os juros de alguma parcela, né, tendo saldo devedor do período anterior, a gente consegue calcular os juros daquela parcela em si. A gente também pode calcular de forma residual, tendo o valor da prestação e da amortização. O total pago, ele é fácil de ser calculado na tabela Price, basta a gente pegar aqui, né, por exemplo, 550 é o valor da parcela e multiplicar pelo número de parcelas que a gente tem. Fazendo isso, né, 550 vezes 4, a gente já conseguiria chegar no total pago. E ainda a gente consegue calcular qual que é a taxa de juros de acordo com essa fórmula aqui. Juros de uma parcela qualquer dividido pelo saldo devedor do período anterior. Tá? A gente vai trabalhar agora com um exemplo para ficar mais fácil de entender. Então, suponha aqui um financiamento de R$ 10.000 em 5 parcelas com uma taxa de juros de 2% ao mês no modelo Price, tabela Price, tá? Então a pessoa está pegando R$ 10.000 emprestado e ela vai pagar em 5 parcelas, tá? A gente vai montar essa tabela, mas para a gente montar, qual que é o primeiro passo que a gente dá aqui quando a gente vai fazer a tabela Price, quando a gente vai calcular esse sistema de amortização francês? Primeira coisa, a gente precisa determinar qual que é o valor da parcela. Daí a gente consegue ir. Porque se eu for fazer a tabela nesse primeiro momento, o que eu vou conseguir preencher aqui? Momento zero, tá? Peguei o dinheiro emprestado, peguei R$ 10.000. Eu só consigo preencher isso, né? Consigo saber que existem 5 parcelas que eu vou ter que pagar, então eu consigo preencher aqui o N1, 2, 3, 4, 5, né? Consigo colocar esses números aqui. E eu sei que no quinto período, o meu saldo devedor, ele vai ter que ser zero. Eu vou ter que quitar a minha dívida no último mês. Isso daqui para qualquer financiamento que vai ser feito em qualquer tipo de modalidade de sistema de amortização. Na última parcela, eu tenho que zerar meu saldo devedor, porque não tem como eu ter parcelas ainda depois que terminou o prazo, tá? Então isso eu já consigo saber também o total que eu vou pagar de amortização, tá? Mas aí, para conseguir avançar na tabela agora, eu preciso calcular o valor da prestação. E uma vez que eu consiga calcular esse valor da prestação, aí eu vou preencher todas as prestações, porque a principal característica da tabela Price é que as parcelas elas são fixas. Então, qual que é a fórmula? É essa daqui, tá? Então, PMT igual PV, PV é o valor financiado, que é R$ 10.000, aí multiplicado, né, por 1 mais I. I é a taxa de juros. A taxa de juros é 2%. 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100, isso aqui vai dar 0,02, tá? Então, 1 mais 0,02 elevado a 5 períodos, tá? Vezes a taxa de juros, que é 0,02. Embaixo repete essa primeira parte, só que aqui é menos 1, tá? Fazendo esse cálculo todo aqui, a gente vai achar que a PMT nossa é de aproximadamente 2.121,58. Será que faz sentido? É sempre bom a gente, quando a gente acha o valor, é sempre bom a gente parar para refletir se faz sentido. Eu estou pegando R$ 10.000 em 5 parcelas. Se eu não tivesse juros nenhum aqui, cada parcela seria de exatamente R$ 2.000.
não é? É, né? 2.000 vezes 5, 10.000. Só que eu tenho juros. No cálculo que eu fiz, a prestação ela deu um pouquinho mais de R$ 2.000. Tá fazendo sentido? Tá, né? Eu vou pagar um pouco mais de 10.000. Então eu posso preencher aqui, né, com todos os valores das prestações. Porque isso é fixo. E além do mais, tendo o valor da parcela, eu também consigo chegar no total a ser pago. Basta eu multiplicar aqui, né? A gente viu total pago é igual a N, número de períodos, vezes PMT. Total pago aqui é 10.607,90. Se eu sei, né, que o total é esse, e eu sei que a minha amortização total ela é de 10.000, que é o valor que eu peguei financiado, eu já sei também que os meus juros totais, eles têm que ser essa diferença entre o total pago e a amortização, tá? E aí, a gente vai partir agora para os demais cálculos. Vamos lá. Como é que a gente calcula os juros da primeira parcela? Nesse primeiro momento, a gente tem a prestação, né, que a gente já calculou, tá aqui, e a gente tem o saldo devedor do período anterior, que é o mês 0. Para a gente calcular os juros, em qualquer sistema de amortização, ele sempre vai incidir sobre o saldo devedor do período anterior, tá? Então, se eu estou aqui na primeira parcela, que é quando eu comecei a fazer o pagamento, para eu calcular os juros dessa parcela aqui, eu tenho que multiplicar a minha taxa de juros aqui pelo saldo devedor do período anterior, tá? Período anterior, meu saldo devedor era de R$ 10.000. Então, eu vou calcular 10.000 vezes 0,02. Está aqui na fórmula, tá? Então, os juros da primeira parcela, eles são de R$ 200. Isso, né? Esse cálculo ele vai se repetir para qualquer parcela. Parcela número 2, tá? Eu vou calcular os juros com base no saldo devedor do período anterior, tá? Bom, tenho o valor da parcela, tenho o valor dos juros. O que eu não tenho ainda é o valor da amortização. Como é que eu vou fazer esse cálculo? De maneira residual. Eu vou pegar o valor da prestação e vou diminuir dos juros, né? R$ 2.121,58 menos R$ 200. E aí eu vou conseguir chegar aqui no valor da minha amortização, tá? R$ 1.921,58. A gente viu, inclusive, né, essa fórmula aqui, ó, a amortização de qualquer parcela é igual a PMT, que é fixa, menos os juros daquela parcela, né? Então, como a gente está calculando a amortização da primeira parcela, vai ser a prestação menos os juros da primeira parcela. R$ 1.921,58, então, a primeira amortização. E aí, lembrando, né, que quando eu amortizo, esse valor vai diminuir da minha dívida. A dívida é R$ 10.000. Então, R$ 10.000 menos o que eu amortizei, o saldo devedor agora, depois do pagamento da amortização da primeira parcela, ficou de R$ 8.078,42. E aí, para calcular os juros da próxima parcela, eu vou fazer 2% de 8.078 para chegar aqui em 161,57. Aí eu pego o valor da prestação, subtraio dos juros dessa parcela aqui que eu calculei e eu chego na amortização da segunda parcela. Eu posso preencher a tabela fazendo esses passos aqui, eu vou conseguir chegar no final, tá? Outra fórmula aqui da gente calcular também a amortização sem ter que fazer esse processo de preencher manualmente. Vamos supor que eu fiz um financiamento e esse financiamento ele tinha 60 parcelas, tá? 60 PMTs, ou melhor, né? Meu N é igual a 60. E eu quero saber qual que é a amortização da parcela 53, tá? Olha, se eu fosse fazer isso daqui manualmente, eu ia levar muito tempo, tá? Mas existe uma fórmula que eu consigo descobrir qual que é a amortização da 53. Ah, qual que é essa fórmula? Bom, eu tenho que ter aqui a amortização da primeira parcela. E essa é fácil de calcular, né? A gente já viu que basta a gente chegar no valor da parcela, pegar a taxa de juros, multiplicar pelo saldo devedor, a gente tem os juros, e de maneira residual a gente chega na primeira amortização. Beleza. A gente coloca aqui o que a gente quer calcular, né? A gente quer calcular a amortização da parcela 53, a gente vai colocar a primeira amortização, e aqui no N-1, né, a gente vai colocar 52, porque a gente quer calcular da 53. E aqui 1 mais a taxa de juros. Se a taxa de juros for de 1%, vai ficar 1,01, né, elevado na 52, e a amortização da primeira vezes isso tudo. No nosso exemplo aqui, a gente não tem 60 parcelas, a gente tem 4, ou melhor, a gente tem 5, né? 5 parcelas. E aí a gente quer descobrir aqui
a amortização de uma parcela futura. Vamos supor que a gente queira descobrir a amortização da parcela 4, essa, né, que está aqui. Usando essa fórmula, a gente vai colocar assim, a amortização da parcela 4 igual a primeira amortização, 1921,58, vezes 1 mais 0,02, que é a taxa de juros, é 1,02, elevado na n menos 1. N, qual N? 4, né? A gente quer a amortização 4. 4 menos 1 é elevado na 3. Aí 1921,58 vezes 1,02 na 3, isso vai dar 2.039,19 aproximadamente, tá? Então a gente consegue chegar nesse valor para qualquer amortização tendo a primeira amortização. Outro cálculo aqui que a gente já viu também, tá? Eu consigo chegar no total pago multiplicando o número de parcelas pelo valor da parcela, então no nosso caso aqui dá 10.607,90, e também consigo fazer de forma residual, pegando o total aqui, né, menos, aliás, consigo chegar no total de juros, né, consigo pegando o total da prestação menos a amortização de forma residual, eu consigo chegar no total de juros, que dá 607,90 nesse nosso exemplo aqui, tá? Um ponto importante da gente destacar em relação ao sistema Price é que um mesmo financiamento com a mesma taxa de juros, no sistema Price, ele vai somar mais do que no sistema de amortização constante, tá? Porque aqui, pelas parcelas serem fixas, a amortização aqui, ela começa menor do que no sistema de amortização constante. E isso faz com que a dívida, com que a gente tenha mais juros ao longo do pagamento. E aí a gente vai resultar num valor de total de juros maior aqui. Então, olha só, tem um exemplo aqui, né, do saque utilizando esses mesmos dados, tá? No saque aqui, o total a pagar deu 10.600, R$ 600 de juros. A diferença, então, foi de mais ou menos R$ 7 do saque para o Price. Não parece muito, mas é porque a gente está considerando um valor pequeno em apenas 5 meses. Né? Se isso daqui, ao invés de 10 mil, fosse 20 não, né? Se fosse 200 mil, 150 mil, e ao invés de 5 meses, isso aqui fosse 12 anos, 15 anos, a diferença seria muito maior, tá? Dá uma diferença grande entre o saque e o Price. E outra coisa, né? A gente vê que a parcela aqui, no sistema de amortização constante, ela é maior, a primeira parcela ela é maior do que lá no sistema Price. Isso também é característica, tá? Então, por mais que as parcelas elas vão diminuindo no sistema de amortização constante, as primeiras parcelas elas tendem a ser maior aqui. E isso exige uma disciplina de quem vai fazer o pagamento. Mas por elas serem maiores, a gente tem aqui, né, que a amortização também vai ser maior e a dívida vai diminuir. O saldo devedor vai diminuir de maneira mais rápida e a pessoa vai pagar menos juros. O juros aqui da primeira parcela acaba sendo igual nos dois, porque ele é calculado sobre o saldo devedor do período anterior, e nos dois casos, o saldo devedor do período anterior, ele é o mesmo, que é o valor que foi financiado, tá? E como a taxa de juros é a mesma, então os juros aqui da primeira parcela, eles são iguais nos dois sistemas. Bom, e ainda um outro cálculo aqui que ficou para a gente fazer, né, é descobrir aqui a taxa de juros do financiamento, pegando aqui como referência os juros de uma parcela e o saldo devedor da parcela anterior. Então, por exemplo, né, eu quero calcular a taxa de juros com base na terceira prestação. O que eu preciso? Eu preciso dos juros da terceira prestação, que é 122,37, e eu preciso do saldo devedor do período anterior. Como eu estou na terceira prestação, eu preciso do saldo devedor da prestação 2. Nesse caso, o saldo devedor da prestação 2, ele era de 6.118,41. E aí, dividindo 122,37 por 6.118,41, minha taxa de juros, né, vai dar 0,02, que é 2%. Eu posso fazer isso, né? Daqui a pouco o enunciado do exercício, ele não traz para nós qual que foi a taxa de juros, mas ele vai lá e ele informa os juros de uma parcela qualquer, informa também o saldo devedor do período anterior, e dessa forma a gente consegue calcular aqui qual que é a taxa de juros. Pessoal, e como é que se faz o cálculo na HP 12C da prestação no sistema de amortização francês, na tabela Price? Tá? Então vamos lá. A gente tem um exemplo aqui de um financiamento de R$ 10.000 em 5 parcelas com uma taxa de juros de 2% ao mês no modelo Price. E aí o primeiro passo, né, para a gente conseguir fazer as contas aqui na tabela Price é ter o valor da parcela. Tendo o valor da parcela que é fixo,
nesse sistema de amortização, a gente consegue preencher essa tabela aqui, onde a gente vai ter a amortização, vai ter os juros e também vai ter o saldo devedor, tá? Existe uma fórmula para a gente calcular a PMT, mas na HP 12C é muito mais simples de fazer. Primeira coisa aqui, a gente zera a nossa memória, tá? FCLX, para não ficar nada salvo, e aí a gente começa a informar aqui os números do nosso exercício, do que a gente quer calcular. Então, primeiro, o financiamento, tá? 10.000 CHS PV, que é o nosso valor presente, a taxa de juros, que é 2i, o número de meses, que é 5N, né? Taxa de juros tá igual ao período aqui, então tá certinho, e a gente solicita a PMT. Ele calculou aqui, tá? Deu aproximadamente 2.121,58. E aí esse valor se repete aqui na tabela, tá? A gente reflete, né, para ver se esse valor ele faz sentido, para a gente não cometer o erro de calcular errado, né? De colocar aqui as contas e acabar no processo errando. Então, faz sentido? Faz, né? Porque 10.000 reais em 5 parcelas, se não existissem juros, isso daqui daria 2.000 reais por parcela. Tá dando um pouco mais, tá dando 2.121,58. Então, tá correto, né? É um pouquinho a mais, porque a gente tem essa taxa de juros de 2% ao mês. Pessoal, eu tenho também o Sistema de Amortização Americano, o SAA. Ele é um método de financiamento no qual o principal, o valor financiado, ele é pago em uma única parcela ao final do contrato, enquanto os juros são pagos periodicamente ao longo do tempo. Tá? Então, aqui, diferente de um sistema de amortização francês, onde eu tenho as parcelas todas iguais, de um sistema de amortização constante, onde eu tenho parcelas decrescentes, né, ao longo do tempo, e eu vou ter amortização a cada período, aqui não, tá? Eu só tenho um pagamento de amortização que vai acontecer lá no final do período. E as prestações que eu vou pagar até chegar ao final, elas vão ser só dos juros, eu não vou pagar nada de amortização. A gente vai ver um exemplo, tá? Então, características aqui. O valor principal é quitado apenas na última parcela. Os juros são pagos em intervalos regulares ao longo do período de financiamento. Ele é geralmente aplicado em financiamentos ou empréstimos de curto prazo ou em situações onde o devedor prefere adiar o pagamento do principal. Então, olha o exemplo aqui. Suponha um financiamento de 10.000 reais em 5 parcelas com uma taxa de juros de 2% ao mês no modelo SAA, que é o Sistema de Amortização Americano. Então, a pessoa pegou 10.000 reais emprestado. Esse é o saldo devedor dela no mês 0. Só que aqui, eu não vou amortizar ao longo de 4 meses. Eu só vou amortizar e vou amortizar o total no último mês, que é o mês 5. Lá no último mês eu vou ter uma amortização única no valor de 10.000 reais, tá bom? Mas olha só, Renan, tu tá tendo prestações aqui ao longo dos meses. Sim, tá? Eu tô tendo essas prestações aqui, mas elas correspondem apenas aos juros, porque eu não estou amortizando nada. Percebam que a minha amortização no primeiro mês é 0, segundo mês é 0, 0 e 0. Se as minhas amortizações elas são 0 aqui, o meu saldo devedor ele vai continuar sendo 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, né? Porque eu não amortizei nada. Eu só vou amortizar mesmo no último período. Aí eu amortizo 10.000 e zero o meu saldo devedor. Só que eu tenho que pagar os juros. E os juros, eles são calculados com base no saldo devedor anterior, na taxa de juros de 2%. Então, juros do primeiro mês, 200 reais, porque é 2% sobre o saldo devedor anterior, que é 10.000 reais. Juros do mês 2, eu vou calcular 2% sobre o saldo devedor do mês anterior, que continua sendo 10.000, porque não teve amortização. Aqui também, 200 sobre 10.000, 200 sobre 10.000 e 200 sobre 10.000. Está sendo sempre igual a 200, porque o meu saldo devedor ele não mudou, já que eu não tenho amortizações, tá? Mas aí no último mês, eu vou pagar uma única parcela de amortização, que é 10.000 reais, e vou pagar os juros daquele período, né? Aí eu zero a amortização e aí eu não tenho o próximo mês. Mas olha só, como é que ficam as parcelas, né? 200 reais dos juros, 200, 200, 200, e no último mês eu tenho uma parcela de 10.200, tá? Eu pago 10.000 da amortização mais 200 de juros. Nesse caso aqui, tá? O meu total a pagar foi 11.000 reais, né? 10.000 de amortização, porque eu tenho que quitar a dívida que eu peguei, e ainda paguei 1.000 reais de juros ao longo do tempo. Eu tenho essa economia de, durante 4 meses, pagar só os juros e não pagar a amortização, mas no final, a dívida
a gente tem que pagar ela inteira, a amortização, e ainda tem os juros do período que faz com que a gente tenha que ter um desembolso praticamente igual ao valor que a gente recebeu, somados os juros, tá? Então fica assim, né? Se a gente quiser descobrir os juros, a gente vai calcular com saldo devedor vezes a taxa de juros, tá? E aí a gente vai ter os juros para qualquer parcela, considerando esse financiamento aqui.